Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre nesta casa nesta manhã e alcance cada pessoa que você ama. Que Deus abençoe o lugar onde você está agora. Que Ele abençoe sua família, seus filhos, seus pais, seu casamento, seu trabalho, sua saúde e até aquelas áreas da sua vida que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Hoje começamos este novo dia diante de Deus com uma intenção muito especial: pedir que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a nossa casa. Talvez você tenha acordado cedo, mas o seu coração já esteja cansado. Talvez exista uma preocupação esperando por você antes mesmo de você sair da cama. Uma conta, uma doença, um problema familiar, uma conversa que você não sabe como terá. Talvez você tenha dormido pouco porque passou a noite pensando em alguém que ama. Ou talvez tenha acordado com aquela sensação difícil de explicar, como se alguma coisa estivesse errada, mesmo sem saber exatamente o que. Meu irmão, minha irmã, não tenha pressa de carregar tudo sozinho. Antes de enfrentar o mundo lá fora, permaneça alguns instantes aqui na presença de Deus, porque talvez esta manhã não tenha chegado apenas para começar mais um dia. Talvez seja o momento de lembrar que Deus já estava cuidando da sua casa antes mesmo de você abrir os olhos. Ele conhece cada pessoa que mora debaixo do seu teto, conhece as preocupações que existem dentro dessa família, conhece as lágrimas escondidas, conhece as necessidades que ninguém comenta. E nesta manhã nós vamos colocar tudo diante dele. Se você deseja consagrar a sua casa ao Senhor, faça disso a sua primeira oração do dia. Escreva nos comentários, com fé: Senhor, abençoa a minha casa e a minha família. Não escreva apenas como uma frase. Enquanto você escreve, pense nas pessoas que ama. Talvez exista alguém na sua família que esteja precisando muito de uma bênção hoje. Talvez seja um filho, talvez seu esposo ou sua esposa, talvez seus pais, talvez alguém que esteja longe. Coloque essa pessoa diante de Jesus agora e diga dentro do seu coração: Senhor, cuida de quem eu não consigo cuidar, porque existe algo que precisamos lembrar antes de continuar esta oração. Deus não está distante da sua casa. Ele conhece a porta pela qual você entra todos os dias. Conhece a mesa onde sua família se reúne. Conhece o quarto onde você chorou escondido. Conhece as conversas que aconteceram em segredo. E conhece também os sonhos que você ainda guarda no coração. Por isso, nesta manhã, nós não vamos apenas pedir coisas a Deus. Vamos convidar Deus para entrar profundamente em nossa casa. Onde existe preocupação, que Ele coloque paz. Onde existe doença, que Ele derrame consolo e força. Onde existe divisão, que Ele prepare o caminho para o perdão. Onde existe medo do amanhã, que Ele reacenda a esperança. E onde existe uma família cansada, que Ele faça nascer novamente a fé. Fique comigo nesta oração, porque talvez aquilo que você está pedindo há muito tempo não comece com uma mudança do lado de fora. Talvez comece com Deus tocando primeiro aquilo que ninguém consegue enxergar: o coração. Meu irmão, minha irmã, talvez quem olhar de fora para a sua casa pense que está tudo bem. Talvez as pessoas vejam uma família normal, uma rotina normal, um dia começando como tantos outros. Mas Deus conhece aquilo que ninguém vê. Ele sabe quando alguém acorda preocupado com dinheiro. Sabe quando uma mãe entra no banheiro, fecha a porta e chora em silêncio para que os filhos não percebam. Sabe quando um pai olha para o saldo da conta e se pergunta como conseguirá pagar tudo até o fim do mês? Sabe quando um marido e uma esposa dormem na mesma casa, mas carregam dentro do coração palavras que ainda não conseguiram dizer um ao outro? Deus sabe quando um filho está distante e os pais passam a noite preocupados. Sabe quando existe alguém enfermo dentro da família e todos tentam manter a esperança enquanto esperam o próximo exame, a próxima consulta, a próxima notícia? Talvez esta seja a sua realidade. E talvez você tenha aprendido a dizer: está tudo bem, mesmo quando não está. Você prepara o café, cuida da casa,
Vai trabalhar, resolve os problemas, atende todo mundo, mas existe uma parte de você que está cansada de fingir que consegue suportar tudo. Meu irmão, minha irmã, você não precisa fingir diante de Deus. Ele não precisa que você seja forte o tempo inteiro. Você pode chegar diante dele exatamente como está, com a sua preocupação, com a sua tristeza, com a sua dívida, com o seu medo, com a sua família do jeito que ela está hoje. Porque a bênção de Deus não começa quando a nossa casa se torna perfeita. Ela começa quando abrimos a porta do coração e dizemos: Senhor, entra, nós precisamos de Ti. Talvez você esteja pedindo a Deus uma grande mudança dentro da sua família. Mas antes de mudar uma situação, Deus pode começar trazendo paz para uma pessoa. Antes de restaurar uma conversa, Ele pode começar curando uma ferida. Antes de abrir uma porta financeira, Ele pode devolver a você a sabedoria e a coragem para continuar caminhando. E existe uma coisa que eu quero que você guarde nesta manhã. A dificuldade que sua família está vivendo não é maior do que a misericórdia de Deus. Talvez você tenha passado por dias difíceis, talvez tenha chorado, talvez tenha pensado que não existe mais solução, mas a história da sua casa ainda não terminou. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. Ele pode agir no silêncio, pode preparar caminhos enquanto você ainda está esperando. Pode tocar um coração que você já não sabe mais como alcançar. E pode fazer nascer esperança exatamente no lugar onde você pensou que só existia cansaço. Por isso, não desista da sua família. Não desista da sua oração. Não desista de acreditar. Agora, eu quero levar você para uma palavra que nos lembra de uma verdade poderosa. Deus não deseja apenas visitar a nossa vida de maneira passageira. Ele deseja que a nossa casa pertença a Ele. E quando uma casa é colocada nas mãos do Senhor, até aquilo que parecia perdido pode começar a ser visto com novos olhos. É sobre essa esperança que vamos meditar agora, porque existe uma palavra de Deus que pode se tornar a oração da sua família nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, existe uma palavra que eu quero colocar hoje no centro da nossa oração. Uma palavra simples, mas poderosa. Está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você já tenha ouvido essa frase muitas vezes, mas nesta manhã quero que você a escute como uma decisão do seu próprio coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não significa que a nossa família será perfeita. Não significa que nunca haverá problemas. Não significa que todos os dias serão fáceis. Significa que, mesmo quando vierem as dificuldades, nós sabemos a quem pertencemos. Uma casa colocada nas mãos de Deus continua atravessando tempestades, mas já não atravessa sozinha. Talvez exista uma pessoa na sua família que hoje esteja distante da fé. Talvez você ore por um filho que se afastou. Talvez exista um casamento precisando de restauração. Talvez alguém dentro da sua casa esteja enfrentando uma batalha que você não consegue resolver. Não perca a esperança. A palavra de Deus nos ensina que a transformação pode começar com uma pessoa que decide permanecer fiel. Você pode ser essa pessoa. Continue rezando. Continue amando. Continue dando testemunho através das suas atitudes. Não tente obrigar ninguém a mudar. Coloque essa pessoa nas mãos de Deus, porque há coisas que você não consegue alcançar com suas próprias palavras, mas que podem ser tocadas pela graça. E talvez hoje você esteja pedindo: Senhor, muda a minha casa. Talvez Deus esteja respondendo primeiro: permita que eu transforme o seu coração. Porque quando o coração encontra paz, ele começa a falar de outra maneira. Quando encontra misericórdia, aprende a perdoar. Quando encontra Deus, deixa de exigir que tudo aconteça imediatamente. E agora pense na sua casa. Pense na porta de entrada. Pense nas pessoas que moram com você. Pense naquele familiar que está longe.
Pense também naquele que está sofrendo em silêncio. Coloque todos diante de Jesus e diga: Senhor, esta família é tua. Existe uma história na Bíblia que nos ajuda a compreender isso. Abraão recebeu de Deus uma promessa que alcançaria não somente a sua própria vida, mas também muitas famílias. Deus o chamou para caminhar pela fé, mesmo quando ele ainda não conseguia enxergar o caminho completo. Abraão precisou confiar antes de ver. Precisou caminhar antes de possuir. Precisou acreditar antes de compreender. Talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Não que você tenha todas as respostas, apenas que continue caminhando. Talvez você ainda não veja a restauração da sua família. Talvez ainda não veja a solução financeira. Talvez ainda não veja a cura. Mas continue confiando, porque o Deus que sustentou Abraão continua sendo fiel. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Nesta manhã, não queremos apenas falar sobre bênçãos. Queremos abrir o coração para recebê-las conforme a vontade de Deus. Então, se você puder, pare por alguns instantes. Respire profundamente, coloque a mão sobre o seu coração e, se estiver em um lugar tranquilo, feche os olhos. Agora pense na sua casa. Não pense apenas nos problemas. Pense nas pessoas e permita que o seu coração diga: Jesus, entra na minha casa. Jesus, fica na minha família. Jesus, cuida daqueles que eu amo. Porque a partir deste momento, nós vamos deixar de apenas ouvir sobre a bênção de Deus. Vamos começar a colocar a nossa casa, pessoa por pessoa, situação por situação, nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus, nesta manhã, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Antes de pedir qualquer coisa, eu quero Te agradecer. Obrigado pela vida que me deste. Obrigado por esta manhã. Obrigado porque meus olhos se abriram novamente e eu recebi mais uma oportunidade de caminhar, amar, corrigir, recomeçar e confiar. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Talvez ela não seja perfeita. Talvez existam dificuldades dentro dela. Talvez existam preocupações que ninguém conhece. Mas ainda assim, eu Te agradeço por esse lugar onde encontro abrigo. Obrigado pelas pessoas que colocaste na minha vida. Obrigado por aqueles que estão perto e também por aqueles que estão longe. Obrigado por cada livramento que aconteceu enquanto eu dormia. Obrigado pelas vezes em que Tu me protegeste sem que eu sequer percebesse. Agora, Senhor, eu Te entrego este novo dia. Antes de sair de casa, antes de começar o trabalho, antes de enfrentar as responsabilidades, quero colocar tudo em Tuas mãos. Entrega também, meu irmão, minha irmã, aquilo que está dentro do seu coração. Não precisa dizer em voz alta. Jesus já conhece. Talvez seja uma preocupação financeira. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja seu casamento. Talvez seja um filho. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar. Coloque tudo diante do Senhor. E agora, Pai amado, nós também pedimos perdão. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as palavras que machucaram. Perdoa as vezes em que levamos irritação para dentro de casa. Perdoa quando respondemos com dureza justamente às pessoas que mais amamos. Ensina-nos a pedir perdão. Ensina-nos a perdoar. Não permitas que o orgulho destrua aquilo que o amor ainda pode restaurar. Senhor, visita cada cômodo desta casa. Visita o quarto onde alguém dormiu preocupado. A cozinha onde a família se reúne. A sala onde talvez tenham acontecido discussões. A porta pela qual sairemos para enfrentar este novo dia. Que a Tua presença esteja em cada lugar. Onde existe tristeza, leva consolo. Onde existe medo, leva coragem. Onde existe divisão, prepara reconciliação. Onde existe enfermidade, concede força e acompanha quem está sofrendo. Onde existe escassez, concede sabedoria e abre caminhos conforme a Tua vontade. Senhor, abençoa especialmente os filhos desta casa. Guarda seus passos, protege suas escolhas. Livra-os de caminhos que possam destruir suas vidas.
Se algum deles estiver distante, toca o coração com misericórdia. Se algum estiver perdido, mostra uma direção. Se algum estiver sofrendo e não tiver coragem de falar, permite que encontre ajuda, acolhimento e pessoas capazes de conduzi-lo para o bem. Abençoa também os pais, aqueles que acordam preocupados, aqueles que trabalham muito, aqueles que carregam responsabilidades que ninguém percebe. Renova suas forças e abençoa os casais. Onde houver feridas, começa uma restauração. Onde houver silêncio, abre espaço para o diálogo. Onde houver ressentimento, planta o perdão. Senhor, eu te entrego também o meu trabalho. Abençoa as minhas mãos. Dá-me sabedoria para tomar decisões. Protege-me de acidentes. Coloca pessoas boas no meu caminho. E se hoje eu estiver procurando emprego, não permitas que eu perca a esperança. Se eu estiver enfrentando dificuldades financeiras, dá-me equilíbrio para agir com responsabilidade e fé. Se eu estiver empreendendo, concede-me discernimento. Eu não quero começar este dia dominado pelo medo. Quero começar sabendo que Tu vais comigo. E agora, Senhor, depois de colocar diante de Ti a nossa casa, nossa família, nossa saúde e nossas necessidades, nós vamos pedir uma bênção ainda mais profunda. Não apenas uma bênção sobre aquilo que possuímos, mas uma bênção sobre aquilo que somos. Derrama sobre nós a Tua paz, fortalece o nosso coração, renova a nossa esperança e prepara-nos para receber este novo dia com fé. Porque talvez a maior bênção que precisamos nesta manhã não seja aquilo que Deus pode colocar em nossas mãos. Talvez seja aquilo que Ele deseja colocar novamente dentro do nosso coração. E é justamente isso que vamos pedir agora. Senhor Jesus, nesta manhã nós colocamos diante de Ti cada necessidade que existe dentro da nossa casa. Tu conheces aquilo que falta, conheces aquilo que preocupa. Conheces também aquilo que ninguém teve coragem de pedir. Por isso, Senhor, derrama sobre nós a Tua bênção, não somente naquilo que podemos ver, mas principalmente naquilo que só Tu podes transformar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita quem acordou sentindo dor. Fortalece quem está fazendo tratamento. Consola quem aguarda o resultado de um exame. Dá serenidade às famílias que estão acompanhando alguém no hospital e concede sabedoria e mãos firmes aos profissionais que cuidam dos enfermos. Senhor, também visita os corações cansados. Talvez alguém tenha acordado hoje sem vontade de levantar da cama. Talvez exista uma tristeza que não sabe explicar. Talvez a pessoa esteja sorrindo para os outros, enquanto por dentro sente vontade de chorar. Entra nesse coração, Jesus. Onde existe ansiedade, coloca paz. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe desânimo, reacende a esperança. Onde existe uma ferida antiga, começa uma obra de cura. Senhor, abençoa os relacionamentos dentro desta casa. Protege os casamentos. Ensina marido e mulher a conversarem sem ferir. Ajudá-los a perdoar, sem guardar antigas acusações. Abençoa os pais que estão preocupados com seus filhos. E alcança os filhos que se sentem incompreendidos. Que dentro desta casa não falte respeito, não falte diálogo, não falte paciência e, principalmente, não falte Deus. Senhor, eu também te apresento aqueles que estão enfrentando dificuldades no trabalho, aquele que saiu de casa procurando emprego, aquele que tem medo de perder o emprego, aquele que trabalha muito, mas o salário parece nunca ser suficiente, aquele que possui um pequeno negócio e está preocupado com as contas, aquele que olha para o saldo bancário e não sabe como vai conseguir pagar tudo. Tu conheces essas necessidades. Abre portas, Senhor, quando for da Tua vontade. Dá-nos inteligência para reconhecer oportunidades, coragem para recomeçar, honestidade para trabalhar e equilíbrio para administrar aquilo que recebemos. Há alguns anos, uma mulher chamada Helena, de 63 anos, moradora de Campinas, passou por um período muito difícil dentro de casa.
Ela trabalhava costurando roupas para complementar a renda da família. Seu filho havia perdido o emprego e as dívidas começaram a se acumular. Todas as manhãs, antes de começar a trabalhar, Helena colocava as mãos sobre a mesa da cozinha e rezava pelos seus filhos. Ela não via uma solução imediata, mas dizia: Senhor, eu não consigo resolver tudo. Então, cuida daquilo que minhas mãos não alcançam. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas Helena começou a perceber algo diferente. A oração estava devolvendo paz ao seu coração. E com mais paz, ela conseguia tomar decisões melhores, conversar com a família sem desespero e continuar procurando caminhos. Talvez essa seja a bênção que alguém precisa receber hoje. Não apenas uma mudança externa, mas força interior para atravessar o que ainda não mudou. Senhor, protege também esta casa contra todo o mal. Que a nossa família permaneça unida. Que nossos filhos sejam guardados. Que nosso lar seja um lugar de oração, perdão e amor. E que ao longo deste dia, cada pessoa desta casa se lembre de uma coisa: Deus está conosco. Agora, meu irmão, minha irmã, quero que você pense novamente na pessoa da sua família que mais precisa de uma bênção hoje. Diga o nome dela dentro do seu coração. Coloque essa vida nas mãos de Jesus. Porque agora chegamos ao momento em que vamos declarar, com fé e confiança, aquilo que desejamos consagrar ao Senhor. Respire profundamente e prepare o seu coração, porque vamos declarar bênçãos sobre a sua casa. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Até aqui, nós agradecemos, entregamos nossas preocupações, pedimos perdão, colocamos nossa família, nossa saúde, nosso trabalho e nossas necessidades diante do Senhor. Agora, vamos declarar a nossa fé. Não porque acreditamos que nossas palavras controlam Deus, mas porque escolhemos confiar na sua misericórdia e colocar nossa casa sob o senhorio de Jesus. Se puder, coloque a mão sobre o coração, respire profundamente e, com calma, acompanhe esta oração. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre esta casa. Que a ansiedade não tenha a última palavra. Que o medo não governe os nossos pensamentos. Que toda pessoa que acordou angustiada encontre hoje uma razão para continuar acreditando. Em nome de Jesus, eu declaro fortalecimento sobre esta família. Senhor, sustenta os pais, fortalece os filhos, renova os casamentos. Aproxima aqueles que estão distantes. Onde houver uma ferida, começa a derramar o teu bálsamo. Onde houver uma palavra não perdoada, prepara o caminho para a reconciliação. Em nome de Jesus, eu declaro esperança sobre quem acordou sem forças. Para aquele que está desempregado, que não falte coragem para procurar novamente. Para aquele que está enfrentando dificuldades financeiras, concede sabedoria e abre caminhos honestos. Para aquele que está trabalhando sob muita pressão, renova suas forças. Para quem está começando novamente, dá perseverança. Senhor, que ninguém confunda uma fase difícil com o fim da própria história. Em nome de Jesus, eu declaro consolo e força sobre os enfermos. Visita os quartos onde alguém acordou com dor. Acompanha quem está fazendo o tratamento. Consola quem espera um resultado. Dá sabedoria aos médicos e profissionais de saúde e sustenta as famílias que estão cansadas de lutar. Senhor, segundo a tua vontade, concede cura e alívio, mas, acima de tudo, não permitas que nenhum dos teus filhos atravesse a enfermidade sentindo-se abandonado. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre os nossos filhos. Guarda seus caminhos, protege suas amizades. Dá-lhes discernimento para escolher o bem. Livra-os de tudo aquilo que possa destruir sua dignidade, sua fé e seu futuro. E se algum filho estiver distante, Senhor, alcança-o com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre o trabalho e sobre as necessidades desta família. Abençoa as mãos que trabalham. Abençoa quem procura uma oportunidade. Abençoa quem empreende.
Abençoa quem acordou preocupado com uma conta. Dá-nos responsabilidade para administrar o que temos e fé para continuar buscando caminhos. Que a necessidade não roube a nossa dignidade, que a dificuldade não destrua a nossa esperança e que nenhuma preocupação financeira seja maior do que a nossa confiança em Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, pense na sua casa. Imagine cada pessoa que você ama e diga dentro do seu coração: Jesus, esta casa pertence a ti. Repita lentamente: Jesus, esta casa pertence a ti. Mais uma vez: Jesus, esta família pertence a ti. Agora respire e deixe essas palavras encontrarem espaço dentro de você. Você não precisa saber como Deus vai agir. Você não precisa conhecer todos os caminhos. Basta continuar caminhando com fé, porque existem bênçãos que chegam como uma porta aberta, outras chegam como uma força que você não tinha ontem, outras chegam como reconciliação, como uma resposta, como uma nova oportunidade, e algumas chegam simplesmente como paz no meio de uma situação que ainda não mudou. Por isso, não limite a bênção de Deus apenas àquilo que pode ser contado ou comprado. Às vezes, a maior bênção é acordar novamente com esperança, é conseguir perdoar, é voltar a conversar, é ter força para continuar, é perceber que, mesmo no meio da luta, Deus não abandonou a sua família. E agora, depois dessa declaração, nós vamos diminuir o ritmo. Não precisamos mais falar alto, não precisamos mais pedir tantas coisas. Vamos simplesmente permanecer alguns instantes na presença de Deus. Porque depois de entregar a casa ao Senhor, existe uma verdade que precisa descansar profundamente no nosso coração. Você não está sozinho. Deus viu suas lágrimas. Deus ouviu suas orações. Deus conhece as necessidades da sua família. E agora vamos terminar esta manhã não com ansiedade, mas com paz, gratidão e confiança. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos diminuir o ritmo. Não precisamos mais correr. Não precisamos resolver tudo nesta manhã. Por alguns instantes, apenas permaneça na presença de Deus. Respire profundamente e diga dentro do seu coração: Senhor, eu entrego a Ti a minha casa. Entrego as pessoas que amo. Entrego aquilo que não consigo controlar. Entrego as preocupações que ainda não têm resposta. Entrego o futuro dos meus filhos. Entrego minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, meu casamento, minha família. Tudo está em Tuas mãos, Senhor, e eu escolho confiar. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Ele conhece aquelas noites em que você ficou acordado pensando em como resolver um problema. Conhece o medo que você não contou a ninguém. Conhece a preocupação que você escondeu atrás de um sorriso. E mesmo assim, Ele permaneceu perto. Por isso, antes de terminar, vamos colocar nossa casa sob a proteção maternal de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, intercede por esta família. Caminha conosco, ensina-nos a guardar a palavra de Deus no coração. Leva ao Teu Filho nossas necessidades, nossas lágrimas e nossas esperanças. Nossa Senhora, cobre com Teu manto aqueles que amamos. Protege os filhos, consola os pais, acompanha os enfermos, fortalece os que estão cansados e conduz esta família cada vez mais para perto de Jesus. Agora rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, receba esta bênção no início deste novo dia. Que o Senhor abençoe a sua casa, que abençoe a entrada e a saída, que proteja cada pessoa que mora debaixo desse teto.
que dê saúde aos enfermos, força aos cansados, sabedoria aos que precisam tomar decisões e esperança aos que estão atravessando uma fase difícil. Que Deus derrame paz onde existe preocupação, que derrame reconciliação onde existe distância, que derrame provisão onde existe necessidade, que derrame fé onde existe medo e que nenhuma dificuldade faça você esquecer que Deus permanece ao seu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração tocou o seu coração, deixe nos comentários uma simples frase: Senhor, abençoa a minha casa. Talvez alguém esteja lendo essa frase justamente no dia em que mais precisava de esperança. E se você sentir no coração, compartilhe esta oração com uma pessoa da sua família, com um amigo, com alguém que esteja enfrentando uma luta silenciosa. Não compartilhe apenas um vídeo, compartilhe uma oração, compartilhe esperança. Talvez uma pessoa acorde hoje carregando um peso enorme e encontre através de você um pequeno sinal de que ainda vale a pena confiar. Que Deus visite sua casa hoje, que Jesus caminhe com sua família, que Nossa Senhora interceda por vocês e que, quando este dia terminar, você possa olhar para trás e dizer: eu não sei como Deus fez, mas Ele me sustentou. Vá em paz, continue com fé e nunca se esqueça, a sua casa está nas mãos de Deus.